como e o que a princesa Ney vai fazer aqui para poder resolver essa situação, porque a fé dela na nobreza já está bastante reduzida aqui, né? E entre a nobreza, que são os mesquinhos de merda, e a população, é capaz que a princesa Ney, ela sugira a rendição, ela jogue a toalha. Pelo menos era isso que eu tava pensando até ela pensar isso aqui, ó, não cairemos de jeito nenhum. Então, galera, é capaz que isso daqui, ó, tenha sido uma preparação, né, do Hara dizendo: Ney, se rende, se rende, se rende. Mas aqui a Ney tá falando: não vamos nos render não. Fala Unidade, supimpa, meu nome é Paulo e você tá no canal da Unidade, o seu QG de Kingdom aqui no YouTube. Se você lê Kingdom, você se inscreve. 40% dos espectadores aqui do canal assistem os vídeos e não se inscrevem. Então, meu, se tiver aí na TV hoje, dá uma acessada lá pelo celular. Eu sei que na TV é mais difícil, vai lá no celular e se inscreve no canal. Agora a meta são 15 mil homens, beleza? Agora, se você é velho de guerra, grita o lema do canal, chama acesa nos comentários. Review do capítulo 830 de Kingdom, intitulado Caos em Shin'Tei. Um capítulo burocrático, tá? Denso ali nos diálogos. Então, vamos ver o que o Hara nos reservou dessa vez. Lembrando que eu soltei um vídeo que estava exclusivo só para membros aqui do canal sobre as minhas preocupações sobre a tradução em inglês de Kingdom lá pela Viz Media, a maior editora ali de mangás dos Estados Unidos, tá? Talvez as notícias não te afetem, talvez as notícias te afetem, e eu listo lá quais são as minhas preocupações, né? O vídeo tá aqui para você clicar, mas o que eu posso te adiantar é que os nomes da publicação em inglês, os nomes estarão em chinês, tá? É o que é Iris Wariris. Recados dados, tá na hora, Unidade, prepare-se para ter a sua experiência expandida. Tamo aqui na mangadex.org, tá? Capítulo 830. Essa aqui é a carruagem da princesa Ney, tá? Que tá retornando ali para Shin'Tei. Só que antes da princesa Ney chegar, alguns batedores bem rápidos aqui, ó, cruzam com a Ney, né? Fala, ué, quem que tá aí dentro? A princesa Ney percebe, né, que são mensageiros ali da batalha de Eiteil, uma batalha cujo resultado lhe interessa muito, né? Então ela se apresenta aqui, ó. É um relatório sobre a batalha, o que aconteceu? Me conta já. E aí os caras falam, ué, o que a princesa Ney tá fazendo aqui? Lembrando que a princesa Ney foi se encontrar lá com o Tou em segredo. Então olha que interessante aqui, ó, a decisão que esse mensageiro aqui, que parece ser o mensageiro-chefe, né? A decisão que ele toma, ele fala, ó, eu vou ter que reportar, né, para a princesa Ney aqui, porque ela é da realeza. Só que para não atrasar a cadeia de relatórios lá para a capital, e né, é uma notícia importante, ele manda aqui, ó, os outros mensageiros irem na frente, né, para chegar o mais rápido possível, enquanto ele reporta aqui para a princesa Ney. Quais são as notícias? Primeiro, a batalha das planícies de Eiteil terminou e o exército de Han perdeu. O vice-comandante Haku Okoko caiu em combate e o nosso exército recuou até as planícies de Tousa. Essas planícies de Tousa aqui, pelo jeito, vai ser onde vai se dar a segunda batalha ali de Hakuakan contra o exército de Tou. Notem aqui atrás, ó, que já está escurecendo, tá vendo? É o finalzinho de tarde, já para anoitecer, por volta das 6 horas ali, eu diria. Aqui é o mesmo céu que está representado. Então, as notícias chegaram bem rápidos, como o mensageiro queria, lá para a corte de Han. Aqui a galera estarrecida, né, porque eles perderam, lembrando que Han foi para a batalha de Eiteil com 30 mil homens a mais, tá bom? Aqui a gente está vendo o primeiro-ministro Shou, aqui o rei de Han, né, que se mostra um rei omisso aqui nesse capítulo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. A corte de Han está em choque, porque, como eu falei, eles tinham vantagem numérica, né? Eles partiram também com a promessa do Hakuakan, que já era basicamente uma vitória.
ou, né, mesmo que não fosse uma vitória, eles iam arrastar para uma batalha de vários dias para enfraquecer ali o ímpeto de Kim em direção a Shin-Tae, mas no final das contas, Han foi derrotado em apenas um dia mesmo assim. A princesa Ney chega logo em seguida, né? O rei fala que faz tempo que não vê ela, então o rei de fato não sabia que ela tinha fugido. Alguém fala aqui, mas pô, cara, não era nossos soldados de elite ali contra os novatos de Shin? Mesmo assim a gente perdeu, como isso é possível, né? Em seguida reportam que o general Hachokoku foi morto, falam que quem fez isso foi o general Hishin. A galera, né, especialmente a Neia, que lembra do Shin por causa do discurso lá no arco de espionato lá com o Campiche, então a galera se lembra do general Hishin. Esse nobre aqui que parece o ministro Shou, mas não é o ministro Shou, ele já dá o tom, né, do que vai acontecer aqui com a corte de Han. Eles já estão sentindo a água bater na bunda, porque, né, se os dois principais generais de Han foram derrotados logo no primeiro dia, significa que a tomada de Shin-Tae está se aproximando provavelmente. E aí a galera começa a surtar, tá? Faça alguma coisa, recuem Hakuakan aqui para Shin-Tae para proteger a gente. A galera fala, não, calma, né? Vai ter outra batalha, vamos confiar no Hakuakan. Aí outro cara já concorda, fala, não, chama o Hakuakan de volta. Hachokoku já morreu, como é que a gente vai conseguir ganhar a segunda batalha se a gente já perdeu um dos generais? Aí aqui sim o primeiro-ministro Shou tenta ali acalmar, é o sempre sensato aqui, ministro Shou tenta acalmar a galera aqui. Ele levanta aqui, né, que o pânico excessivo perturba a discussão e que na guerra não há garantias. Hoje foi a vitória de Kim, mas a gente tem outro dia aqui para batalhar, e ele reforça, né, vamos confiar no nosso primeiro general Hakuakan. Só que esse cara aqui, que dá a entender ter um cargo de importância aqui na corte também, ele levanta, né? Ele fala, cara, ó, eu acho melhor recuar o Hakuakan pra Shin-Tae mesmo, né? Se a gente perdeu a primeira batalha com 2, como é que a gente pode vencer de novo com um só? Só que mesmo o chanceler Shou aqui, ele não consegue manter a ordem. A galera começa a ficar dividida, a galera fica polarizada entre chamar o Hakuakan de volta para proteger Shin-Tae e acreditar nele e deixar ele lá para tentar segurar o tom no segunda batalha. E a coisa começa a azedar ainda mais quando questionam a nobreza do Shou. Parece que o primeiro-ministro Shou não é um nobre, né? Então meio que se divide aqui, ó, e fala, pô, você nem parte da nobreza faz, né? Ao contrário de nós, ordene a Hakuakan que volte imediatamente. E o contra-argumento é, se o Hakuakan vier para Shin-Tae, o exército de Kim vai vir também e a batalha vai ser aqui ao invés de ser lá, né? Logo em seguida começa o empurra-empurra. A princesa Ney tenta acalmar os ânimos aqui, mas não consegue. A galera começa a recorrer à autoridade do rei. Só que o rei de Han se mostra impassível, tá? Ele não toma nenhuma atitude. Na real, ele mostra aqui, ó, tremendo de medo. Ele tá disfarçando com uma poker face aqui, né? Mas ele tá bem nervoso, ele está bem inseguro, ele está bem desesperado, eu diria. E aí o que ele fala é: continuem debatendo, sendo que, ó, a galera já tá levantando o punho aqui, entendeu? Já não é mais discussão, virou uma briga. A Ney também não toma partido, eu esperava mais da Ney nesse capítulo aqui, né? A galera fala, putz, cara, alguém ordena o mensageiro, né, para que o Hakuakan ele volte para Shin-Tae, né? Isso não foi o rei e não foi o primeiro-ministro Shou. Foi esse cara aqui, ó, o Rohaku Kyo, que é esse cara barbado aqui, ó, de barba preta aqui, que parece ter um ranking elevado na corte. Beleza? Ele manda o mensageiro buscar o Hakuakan, mas alguém fala, não, espere. Daí ele retruca, ele fala, se a gente perder em Tulsa, não vai ter mais exército para proteger a capital. Aí alguém responde, não, tem bastante soldado aqui ainda, dá pra gente fazer outra luta lá em Tulsa. Resumindo, né, fica uma facção contra outra, sendo o Shou de uma das facções e esse Rohaku Kyo
da outra facção. Agora vamos ver como é que tá a outra corte, né? A corte agora de Qin em Kaniou. O relatório chegou, né, revelando que foi uma vitória completa para o exército de Qin, anunciando também que foi o general Rixin que derrotou o vice-comandante Hachukoku e que o exército de Han se retirou para as planícies de Tosa. Então aquela energia, né, de final de Copa do Mundo, aqui a galera vibrando, porque lembrando que Qin deu all-in nessa campanha, tá? Se falhasse ali, era game over para Qin. O Shohei Kun nos lembra aqui, né, qual que era uma das condições dessa batalha, que era não perder muitos soldados. E o mensageiro aqui, ele meio que fica em cima do muro, né? Ele não sabe ali a quantidade total de baixas, mas julgando pelo estado do campo de batalha no final do primeiro dia, as perdas não pareciam muito elevadas. No entanto, ele fala, né, que alguns relatórios prévios mencionam uma queda considerável da força de Qin, né, justamente porque estavam lutando ali novatos contra soldados de elite. E aí a galera pergunta, então, mas qual que é a situação, né? As perdas são baixas ou são pesadas? Afinal, o mesmo exército do Tou vai ter que continuar batalhando até ali conquistar Shintei, né? Não vai ter reforço aqui. E então o Eisei toma a frente e fala o que o general Tou disse. E a mensageiro diz: ele ordenou a relatar que está tudo indo bem. Então isso já tranquiliza a galera aqui. Shobukun inclusive reforça dizendo, ó, se o Tou falou, tá falado. E aqui, ó, o Shorin-kun, ele faz um aceno com a cabeça, assim, ó, vamos confiar. Ou seja, se o exército do Tou derrotar o exército de Han mais uma vez amanhã, estamos finalmente começando a ver a capital de Han, Shintei, ali sob iminência de conquista. Retornando aqui para a corte de Shintei, dá para ver aqui pelo céu noturno com estrelas que já se passou bastante tempo, pelo menos umas 6 horas. A corte ainda está em turmoil, ou seja, o pau tá quebrando lá. Aqui ó, aparece o rei de costas, né, em seu trono, demonstrando, simbolizando provavelmente a sua omissão. E aqui a gente vê o papel da Nei, né, sendo cobrada pelas famílias, as matriarcas ali da nobreza de Han, falando: princesa, tá rolando aí uns bafafás aí, umas fofocas de que a capital de Shintei vai cair, e a princesa Nei fica numa situação delicada, falando: não, calma, não é bem assim, mas o nosso exército principal foi derrotado sim, mas o general Hakuakan, né, já tá preparando uma contramedida. Só que a galera está ali, né, bem aflita, perguntando: mas e aí, se Shintei tá em risco, o que a gente vai fazer com a família real? Devemos fugir? Daí ela fala: não, a gente não deve fugir, tá tudo bem, ainda tem tempo. Outra coisa que a princesa Nei diz é: se as famílias reais começarem a fugir, a população de Shintei, né, e de Han vai entrar em pânico, e aí, né, vai enfraquecer ali a nação e vai facilitar a conquista de Qin, né? Ao contrário, tem que se manter firme. Segundo a Nei, Shintei jamais cairá por causa das muralhas, da forma em que Shintei foi construída e que nunca caiu antes, né? Aí as velhas rabugentas aqui falam: Nei, você não tá escondendo nada da gente não, né? Se a coisa ficar feia, nos avise. Não podemos permitir que a linhagem real se extingua. Devemos proteger nossos filhos, obviamente nossas riquezas também. E aí você já começa a perder a fé na humanidade aqui, né, cara? Os nobres sendo nobres, né? Nada mais do que pessoas mesquinhas e egoístas, né? Que o Kank adorava ali odiar. E aqui embaixo dá a entender que a princesa Nei, ela tá fazendo um tour ali diplomático, tentando manter os ânimos das famílias mais importantes da nação, tá? Tentando acalmá-las para que elas não façam nenhuma medida ali precipitada que afete ali, né, a nação de Han.
E essa galera aqui, ó, da família do Sr. Corro, parece que eles já estavam tentando fugir. Ela tá tentando ir lá para evitar isso. E ela percebe aqui, ó, todos só pensam em si mesmos. Em seguida, ela lembra ali da premonição do Tou, falando Han vai cair, mas o povo de Han pode ser salvo. Então, deu certo aqui a influência, a conversa do bosque do Tou já está aqui, ó, permeando os pensamentos da princesa Ney. Então vamos ver nos próximos capítulos como e o que a princesa Ney vai fazer aqui para poder resolver essa situação, porque a fé dela na nobreza já está bastante reduzida aqui, né? E entre a nobreza, que são uns mesquinhos de merda, e a população, é capaz que a princesa Ney, ela sugira a rendição, ela jogue a toalha. Pelo menos era isso que eu tava pensando até ela pensar isso aqui, ó, não cairemos de jeito nenhum. Então, galera, é capaz que isso daqui, ó, tenha sido uma preparação, né, do Hara dizendo: Ney, se rende, se rende, se rende. Mas aqui a Ney tá falando: não vamos nos render não, né? Então, qual carta será que a Ney vai tirar da manga aqui, unidade? Lembrando que Han não tem um dos 10 arcos da China, tá? Também não tem um grande general misterioso que ela vai tirar ali do bueiro, como o Zhao sempre faz, né? Será que ela tem um acordo diplomático com outro estado que não seja Zhao e Wei? Será que ela vai fazer um discurso da rainha ali a la Sei em Sai, né, que vai inflamar a população e o exército dentro de Shin-Tei para proteger ali contra Qin, né? Lembrando que o Hara nos mostrou nesse capítulo que o rei de Han é um bostinha, né? É um cara omisso que não vai segurar a bronca. Então, o que você acha que a Ney vai tirar da cartola aqui, né? Parece que ela não vai se render, não. Tô ficando por aqui. Mantenha a sua chama acesa aí. Tchau!